acompanharem nessa nova transmissão com imagens. Tá muito bacana, inclusive. São 9h41. O assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, como a gente já falou nas manchetes aí, o PSDB deve tomar uma decisão importante essa semana, uma reunião prevista para quinta-feira aí, executiva nacional do PSDB, que deve refletir aqui em Minas Gerais. Essa decisão que o PSDB vai tomar é se vai seguir com a Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, ou se vai lançar a candidatura própria. E a gente aí, Lucas, conversamos com o deputado federal Aécio Neves, entrevista que foi ao ar no sábado na Band Minas, e o Aécio, a opinião dele é que o PSDB deve caminhar sozinho, deve ter um candidato próprio. E nisso, logicamente, está articulando uma aliança com o MDB. Na prática, o PSDB aí querendo se fortalecer nos estados através de uma candidatura própria, mas isso ainda vai passar por muita coisa. Caso a costura seja feita com o MDB em nível nacional e apoie a Simone Tebet, o mínimo que o PSDB espera é que o MDB apoie as candidaturas locais do PSDB. E aqui em Minas, isso impactaria na chapa de Marcos Pestana, que teria a presença de Paulo Pial, ex-prefeito de Uberaba. O Paulo Pial, ou ele seria candidato a vice do Pestana, ou ficaria com a vaga de senador aí na chapa do Marcos Pestana. Então, essas articulações ocorrendo aí essa semana, o PSDB deve manter então sua candidatura aqui no estado com Marcos Pestana. Fica a dúvida se terá a participação do MDB, reforçando como uma candidatura ao Senado ou talvez indicando o vice aí nessa chapa. Mas chama a atenção, quem não viu a entrevista no sábado aí do Aécio, está disponível no YouTube da Band Minas, chama a atenção como que agora o deputado federal, ex-governador, ex-senador, que andou um tempo aí fazendo política apenas nos bastidores, respondia a uma denúncia do Ministério Público por corrupção, acusado de receber propina do Joesley Batista no valor de R$2 milhões. E este ano essa denúncia foi julgada improcedente, né? A justiça acabou absolvendo o governador, falou que não há provas que o dinheiro que ele recebeu do Joesley Batista, R$2 milhões, seria usado como uma troca de favores políticos. Acabou aceitando a alegação do Aécio que aquele dinheiro foi um empréstimo para resolver uma questão pessoal e não seria uma troca política. Sendo assim, me chamou muita atenção nessa entrevista, eu queria destacar isso aqui nesse comentário, é como o Aécio agora sai dos bastidores e volta a ter um protagonismo dentro do PSDB, não só o PSDB regional, mineiro, não, PSDB nacional. Se mostrou muito, ele é um político já tarimbado, desenvolto, mas mostrou muito à vontade aí para falar sobre os rumos do partido e os rumos na política aqui regional também. Fez críticas ao governador Romeu Zema, quem, segundo ele, é apenas um gestor, um gerente, mas não teria aí o gabarito para ser um líder, não seria um líder do estado junto ao governo federal, seria apenas um gestor, um gerente. Gerente de contas. Que ele gerente falou, né? De contas, exatamente. Fez inúmeras críticas ao PT, né? Todo momento ele deixa claro aí ainda a questão da polarização do PSDB com o PT, faz inúmeras críticas ao PT, ao ex-presidente Lula, ao ex-governador Fernando Pimentel, fez muitas críticas e não reconhece aí erros na postura do PSDB, nem mesmo do PSDB sim, mas não dele, Aécio Neves, nem naquele momento lá onde ele alimentou uma oposição muito agressiva contra o ex-presidente Dilma Rousseff, mas ele não vê problemas na conduta dele, mas ele reconhece sim que o PSDB errou na condução desses últimos anos, nas conduções internas, né? Fez muitas críticas a João Dória, falou que ele insistiu nesse nome, forçou a candidatura dentro do PSDB numa prévia, segundo a Aécio, antecipada, e depois acabou tirando o seu nome aí da disputa, enfraquecendo o partido. Enfim, tá muito à vontade, assim, né? Não parece ter essa absolvição da justiça aí, deixou ele numa nova situação e admitiu nessa conversa comigo com o Lucas que pode sim ser candidato inclusive ao Senado, voltar ao Senado, né? Não sair para deputado federal e sim se lançar ao Senado, mas tudo isso, como eu disse, vai depender dessa articulação, dessa reunião marcada para quinta-feira aí da Executiva Nacional do PSDB, porque caso feche um acordo com o MDB, provavelmente essa vaga aqui no estado vai ser entregue ao MDB.
Como eu disse, é Paulo Pial, provavelmente. Então, a Aécio ficaria sem esse espaço, dependendo dessa costura nacional. Agora, se o PSDB lança uma candidatura própria e um voo solo, talvez a Aécio poderia sim ocupar essa vaga para o Senado. Ele já se sente aí, vamos dizer, ele está sentindo que ele voltou a ter essa receptividade no meio político e também entre a população. Vale lembrar que ele fez uma aparição aqui na quinta-feira, nesse congresso de prefeitos e vereadores que ocorreu aqui no Expo Minas, e foi ali celebrado por parte de alguns dos presentes, né, que ou faziam, né, ali uma alusão à época dele governador, mas fato é que o ex-governador, hoje deputado federal, está sentindo muita vontade e podemos ter ele concorrendo aí ao Senado, sim, é uma possibilidade real. Já sobre Alexandre Calil, e a gente mostrou um trechinho de uma entrevista aí que quase foi às vias de fato aí com um entrevistador aí em Capelinha, uma entrevista que viralizou pela discussão dos dois, e volto a falar o que eu disse, né? O Calil é um bom personagem, mas ele tem que também se policiar com esses arroubos aí, porque pegou muito mal uma certa agressividade, uma agressividade ali na resposta ali, ameaçando jogar o entrevistador pela janela, etc e tal. Esse tipo de pergunta ele vai enfrentar durante toda a campanha, né? Toda a campanha. Essa é uma pergunta que ele já, inclusive é uma pergunta que ele já respondeu nas outras eleições que disputou como prefeito, dessa dívida de IPTU, dívida que ele tem como empresário. Essas perguntas sempre voltam e ali ele acabou explodindo ali naquela resposta, mas ele vai enfrentar aí durante toda a campanha. E eu tô vendo aqui no Twitter que inclusive o Sérgio Moro aqui fazendo uma menção ao Calil, porque o Calil criticou o Moro numa entrevista que ele deu recentemente, e o Moro falando que o Calil, né, merece estar ao lado de Lula, que os dois merecem um ao outro e que Minas não merece a nenhum dos dois, segundo o tweet postado agora aqui do ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que vem a Minas essa semana. Não sei, ele não fala o que ele vem fazer aqui, só falando que deve estar em Minas essa semana e falando que Minas não merece Calil nem Lula. Isso o Moro está falando porque o Calil fez uma crítica a ele numa entrevista que deu, falando da parcialidade dele enquanto juiz, e ele está respondendo aqui agora, nesse momento, Alexandre Calil. Enfim, a eleição, como a gente disse, já começou, pelo menos aqui em Minas, está bastante agitado aí, com trocas de acusações, declarações quentes, entrevistas explosivas aí, e deveremos continuar nessa toada aí até outubro. Lembrando que o Alexandre Calil é o primeiro entrevistado do Band Eleições, que começa na segunda-feira que vem. A gente começa a entrevista com os pré-candidatos e o Calil vai ser nosso primeiro entrevistado na entrevista que vai ao ar na segunda-feira da semana que vem. É isso, Lucas, Luciana. E essa entrevista do prefeito Alexandre Calil, que a gente trouxe um trechinho aqui nas manchetes, repercutindo entre os nossos ouvintes / espectadores. A Ana, que é de Matosinhos, mandou mensagem aqui pra gente falando o seguinte, vamos abrir aqui se o WhatsApp ajudar, ela falando que o ex-prefeito tem que saber argumentar direitinho, senão vai queimar o próprio filme, e ela falando aqui do ex-presidente Lula também. O nosso ouvinte lá do bairro Serrano falando, Calil tá doido, vai perder no primeiro turno. Obrigado. E se você quiser participar, nosso WhatsApp é aberto aqui para você, no 992138343. Fato que foi um descontrole total, né, do ex-prefeito. E para quem quer governar Minas Gerais, tem que dar a famosa segurada na onda. Que eu sou estourado, ele tem essa persona, né, de ser assim e tudo mais, mas calma aí, né, ex-prefeito. Para quem já conhece e é simpático a essa figura dele, ok, mas né, você imagina no interior, quem não conhece, né, muitos eleitores ainda não conhecem, então fica aquela imagem assim, né. Eu até conversei com algumas pessoas próximas à campanha dele, o pessoal tentando botar uns panos quentes ali, falando, não, ele acabou ganhando pontos, falando aquela questão que todo brasileiro tá devendo e tal, a situação é essa mesmo, porque ele é um brasileiro comum, tudo bem, mas a forma é o jeito de falar, né? Acho que essa foi a questão ali, por mais que o entrevistador também parece que gostou ali daquela situação, né? Jogou a casca de banana, falou que o Zema também saiu corrida, aquela coisa toda, mesmo assim. Mas perguntou nada demais. Pois né? Isso que eu ia falar, uma pergunta inclusive, que ele vai responder, vai enfrentar durante a campanha por mais vezes, ele vai, né? Ele já, eu imagino que a assessoria dele já preparou ele inúmeras vezes para esse tipo de pergunta, que, como eu disse, não é uma pergunta nova para ele já respondeu isso
em outras situações e vai responder mais ainda ao longo da campanha. O pior é que, pelo jeito, isso não está resolvido, né? Quer dizer, parece que ele continua devendo essa questão dos processos na justiça, de empregados, né, que trabalharam para empresas dele, continua tramitando aí na justiça, e uma situação que, né, entrou a campanha de 2016, a primeira dele, a de 2020, agora 2022, e não resolve. Então, até não resolver, prefeito, vai continuar, esse prefeito vai continuar sendo questionado, porque tem que ser, né? É homem público, tem que ser questionado pelo que fez aí antes como empresário, obviamente, né? Agora são 9h51, da política para